Boa tarde, nós estamos ao vivo aqui no terceiro andar da Assembleia Legislativa, em frente à sala, bem aqui na frente, se as imagens mostram, inclusive neste momento, representações da Fiergues, FEComércio, Federasul, AB Calçados, Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, já estão reunidas para a terceira reunião da CPI da Energia Elétrica. Tem requerimentos para serem votados, são os 29 da semana passada, mais outros acrescentados para esta tarde e também já com as primeiras oitivas desta CPI. Já está aqui comigo o presidente da comissão, o deputado Lucas Redecker. Deputado, um novo passo agora, a CPI já começa a tomar com essas oitivas desta tarde. Exatamente, este é um novo momento, né? Hoje nós começaremos com alguns requerimentos a ser aprovados, que estão aguardando, e logo após nós começaremos a escutar as entidades que foram aprovados os requerimentos na primeira sessão, e agora nós vamos começar nesta semana e nas próximas 2 ou 3 semanas escutando entidades. Posterior a isso, nós escutaremos agências reguladoras e a FEPAM. E aí, num último momento, serão as concessionárias que serão as escutadas. E este é um momento importante da CPI, porque as entidades vêm colocar a nós os prejuízos e os problemas que eles sofrem com a falta de energia. E tudo isso será utilizado no desdobramento pelos deputados para ampliar a sua condição investigativa de cada deputado, de perguntas e, acima de tudo, para o relatório final. E a comissão também vai definir os municípios, né, englobando todas as regiões do estado também para ouvir a comunidade gaúcha. Nos requerimentos de hoje estão incluídos para aprovação e debate audiências públicas. Há um pré-acordo dos deputados da CPI de nós dividirmos o estado em 7 macro-regiões e fazermos uma audiência pública em cada região. Isso dará condições de nós atrairmos a população para o debate e, claro, para contribuir com o andamento da CPI, dizendo o que se tem de problema e também de prejuízo pessoal que cada um teve, né? Então, eu acho que as audiências públicas virão a somar, porém elas não acontecerão nas segundas-feiras. A probabilidade será de nós efetuarmos e executarmos essas audiências públicas nas sextas-feiras no interior do estado. Ok, muito obrigado, deputado Lucas Redecker, o presidente da CPI da Energia Elétrica. Só para dizer os que já estão aqui confirmados para as oitivas desta tarde, o representante da Fiergues é o representante da própria entidade no Conselho de Consumidores da RGE, Edilson Deitos, da Federasul, o vice-presidente Paulo Menzel, da AB Calçados, o presidente Heitor Klein, da Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, Marco Aurélio Kirsch, que é diretor de Relações Internacionais, e do CREA, Fernando Luiz Winker, que é o conselheiro da entidade. Aqui o vice-presidente, deputado João Fischer, do Partido Progressista. Deputado, hoje é um novo momento da CPI que já começa a ouvir as entidades, né? Começa as oitivas nessa tarde. Exatamente. É o momento da gente ouvir aqueles que mais sentem os problemas que são atingidos, que todos são atingidos, inclusive o consumidor final, como a empresa também é consumidora final, mas ela tem algumas situações mais complexas, que é no caso da religação de energia, no caso de liberação até para ligação. Então tem muita burocracia, é isso que nós queremos levantar hoje. Deputado, a sua região especialmente, como é que está? Porque foi uma das regiões mais atingidas nos últimos tempos. Agora começou a ter uma responsabilidade maior por parte da companhia prestadora de serviço. Ela está preocupada porque foi o que motivou a instalação da CPI. Foi no momento que quando houve o primeiro acontecimento, eu fiz já um alerta para isso, e logo depois se sucedeu com diversos problemas gravíssimos. Ok, muito obrigada pela sua participação nessa nossa transmissão ao vivo aqui do terceiro andar da Assembleia Legislativa. Em instantes, o presidente da CPI inicia a reunião desta tarde, a terceira reunião, primeiro com a votação de requerimentos e na sequência já com a oitiva dos representantes das entidades. Integram a comissão os deputados membros titulares Gilberto Capuani e Giovanni Feltes, da bancada do PMDB, Altemir Tortelli, Nelsinho Metalúrgico e Raul Ponte, da bancada do Partido
Partido dos Trabalhadores, Ciro Simone e Marlon Santos, do PDT, Frederico Antunes e João Fischer, do Partido Progressista, José Esperotto, do PTB e Catarina Palladini, do PSB. Vamos só com as imagens ali um pouquinho, vou pedir para o colega Lucas mostre ali, porque o presidente já está posicionado, inclusive, para iniciar a reunião dessa tarde. Por enquanto, pelo que eu verifico aqui, não tem quórum ainda para votação dos requerimentos. Até vou dar uma conferida dos deputados que estão. Além de Lucas Sedecker, presidente, o vice-presidente deputado Fichinha, que a gente falou agora, estão à mesa o relator, Catarina Palladini, o deputado Altemir Tortelli, da bancada do Partido dos Trabalhadores, e o deputado Giovanni Feltes, da bancada do PMDB. Então, não tem quórum ainda para votação dos requerimentos, porque tem 5 deputados, né, e são necessários mais 2, então, em instantes, o deputado já inicia a reunião e deverá, inclusive, não acontecer a votação de requerimentos em função da falta de quórum, mas as oitivas, já com a representação da Fiergues, Federação, AB Calçados, Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo e também o CREA. Mas estão chegando mais deputados. O deputado Nelsinho Metalúrgico, do Partido dos Trabalhadores, e agora também o deputado Hernani Polo, do Partido Progressista, que está entrando ali, mas, por enquanto, ainda não tem quórum. E o presidente já vai iniciar a reunião neste momento, e nós vamos direto à mesa com a CPI da Energia Elétrica nesta segunda-feira, em sua terceira reunião. Registro a presença dos deputados Hernani Polo, Giovanni Feltes, relator dessa comissão, Catarina Palladini, vice-presidente João Ervino Fischer, Altemir Tortelli e Nelsinho Metalúrgico. Aprovação das atas anteriores, aprovação da ata número 1, referente à reunião do dia 17 de março de 2014, e de ata número 2, referente à reunião do dia 24 de março de 2014, ressalvando aos senhores deputados o direito de retificá-la por escrito. Leitura do expediente e conhecimento de matérias alçadas da comissão. Ofício número 55/2014, do deputado Adolfo Brito, encaminhando solicitação da direção da S-Sul, que diz respeito à necessidade de agilização no andamento dos trâmites relacionados aos processos de liberação de licenças de instalação prévia junto à FEPAM de vários processos. Ofício número 66 de 2014, da presidenta da Câmara de Bom Jesus, vereadora Lucila Maggi, e do vereador Jaziel Pereira, primeiro secretário, encaminhando o requerimento do vereador Valfredo Fonseca, em que solicitam a convocação dos presidentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para prestar informações da atual situação do empreendimento usina hidrelétrica de Paiquerê, a ser construída no Rio Pelotas, na divisa dos municípios de Bom Jesus e de Lages. Ofício número 27/2014, do vereador Adriano Marques Dornelles, de Rosário do Sul, manifestando o interesse em realizar audiência pública naquele município em virtude dos graves problemas no setor da energia elétrica. Havendo quórum regimental, passemos à ordem do dia. Questão de ordem ao deputado Nelsinho Metalúrgico. Presidente, eu gostaria de saber se nós já temos alguma resposta daquele processo que foi encaminhado à CCJ pela presidência em relação à definição do processo de eleição da relatoria. Não, a CPI não recebeu nenhuma resposta. Bom, então, presidente, coerente com aquilo que nós estamos nos manifestando e achando que o processo de votação não deu conta de garantir que a representatividade na composição da direção dos trabalhos, nós vamos, nossa bancada, discutimos há pouco, né, e já tínhamos tomado essa posição na reunião anterior, nós vamos retirar o quórum. Sem problema. Decisão da bancada do PT, deputada, que já foi dita na reunião passada, da retirada de quórum, enquanto não se decide o encaminhamento
do impasse regimental e nós daremos continuidade ao andamento da CPI. Eu vou inverter a pauta para os assuntos gerais, enquanto o deputado, mais um deputado está descendo aqui para completar o quórum. Presidente. Invertendo a pauta, eu passo a palavra para o deputado Catarina Palladini. Não, eu sugiro só para a gente ajustar aqui, houve um acordo com o deputado Altemir Tortelli que a gente pudesse aqui, se o senhor pudesse suspender por 5 minutos, 5 minutos, para a gente ajustar os requerimentos. Sem problema. Suspensa a CPI por 5 minutos. São 7, né, Tortelli? E neste momento foi suspensa a reunião da CPI da Energia Elétrica aqui no terceiro andar da Assembleia Legislativa, por solicitação do relator, deputado Catarina Palladini. O deputado Nelson Metalúrgico, da bancada do Partido dos Trabalhadores, se retirou da sala, está aguardando uma posição da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que deverá se manifestar amanhã, através de um parecer do deputado Giovanni Feltes, da bancada do PMDB, que foi escolhido na reunião da CCJ na semana passada para dar esse parecer com relação à relatoria da CPI. E os deputados continuam sem quórum neste momento para a votação dos requerimentos que estão na agenda da comissão desde a semana passada e mais requerimentos que entraram nessa semana. Também com a altiva de representantes da Fiergues, está já o representante da própria entidade no Conselho de Consumidores da RGE, Edilson Deitos, também da Federação, o vice-presidente Paulo Menzel, da Bicalçados, o presidente Heitor Clay, da Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, Marco Aurélio Kirsch, que é o diretor de Relações Internacionais, e também do CREA, Fernando Luiz Finkler, conselheiro da entidade. FEComércio, FECDL também foram convidados, mas até o momento não tem a representação oficial para prestar hoje informações, esclarecimentos, para serem ouvidos, sobretudo, pelos integrantes da CPI da Energia Elétrica aqui do Poder Legislativo Gaúcho. Essa é a terceira reunião de trabalhos e nós estamos nessa transmissão ao vivo. Lembrando que estão à mesa, além do presidente Lucas Edecker, o vice-presidente deputado João Fischer, o relator Heitor Catarina, o deputado Altamir Tortelli, da bancada do Partido dos Trabalhadores, e o deputado Giovanni Feltes, da bancada do PMDB. Por solicitação do relator, foi suspensa a reunião por 3 minutos, já está quase passando esses minutos, e chegou agora o deputado Alexandre Postal, da bancada do PMDB. Vamos retomar a mesa agora, direto ao presidente, que já está reabrindo os trabalhos. Quórum regimental, retornamos à ordem do dia. Antes de iniciarmos, importante esclarecer que a ordem dos requerimentos que consta na agenda não obedece à ordem cronológica de protocolo na comissão. O sistema permite o cadastro somente de requerimentos de audiência pública, que acabam, por essa razão, sendo os primeiros itens da ordem do dia, quebrando assim a ordem de protocolo na comissão. Ressaltamos que está sendo rigorosamente respeitada a ordem cronológica de protocolo de requerimentos. Diante disso, informo aos senhores deputados e a quem estiver acompanhando os trabalhos dessa CPI que a agenda que está disponível em suas pastas e disponível aos seus interessados está organizada de acordo com a ordem do protocolo. Peço para observarem que os requerimentos de audiência pública possuem numeração própria no sistema PRO. Por exemplo, requerimento de audiência pública 7/2014, que ao seu lado há uma outra numeração, requerimento número 88, que corresponde à numeração cronológica de protocolo na secretaria desta comissão. Visando a simplificação dos trabalhos, a agenda foi elaborada observando essa sequência. Alguma dúvida dos colegas deputados? Na última reunião, houve um acordo para a retirada dos pedidos de audiência pública do deputado Altemir Tortelli, que os reapresentaria de forma regionalizada. Deste acordo, foi levado à consideração que, na reunião de hoje, fosse sugerida a inversão de pauta para a votação dos requerimentos de audiência pública do deputado Tortelli. Todos estão de acordo? Aprovada a inversão de pauta. Votaremos primeiro os requerimentos do deputado Altemir Tortelli, requerimentos 104 a 110, itens 23 a 29 desta pauta, e após os demais requerimentos na ordem cronológica de protocolo.
Requerimento de audiência pública 14/2014, requerimento número 104/2014, item 8 da pauta publicada. Proponente, deputado Altemir Tortelli. Assunto: ouvir e proporcionar o debate com a população consumidora de energia do Estado no que diz respeito ao objeto dessa CPI. Buscar esclarecimentos, apurar as causas e responsabilidades, bem como propor soluções para fatos como os frequentes e prolongados cortes no fornecimento de energia elétrica, a má prestação no atendimento das demandas dos consumidores, a morosidade na recuperação do fornecimento de energia e consequentes danos ocasionados aos consumidores, a apuração das responsabilidades nos danos causados aos consumidores e os indícios de descumprimento contratual na política de investimentos na infraestrutura necessária. Local Novo Hamburgo, convidados: Governo do Estado, Casa Civil, Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, AS Sul, Secretaria de Desenvolvimento Rural, ANEEL, AGERGS, EMATER, FAMURS, UVERS, cooperativas, OSERGS, FECOERGS, Unicafes, PROCON, associações comerciais e industriais, câmaras de dirigentes lojistas, prefeitos, vereadores, secretarias municipais de agricultura, FETRAF, FETAG, movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores rurais e FARSUL. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Não havendo mais inscritos, em votação. Como vota o deputado Hernani Polo? Favorável. Deputado Alexandre Postal, como vota? Deputado Giovanni Feltz? Deputado Catarina Palladini? Favorável, presidente. Deputado João Fischer? Favorável. Deputado Altemir Tortelli? Favorável. E esse presidente também vota favorável, aprovado por 7 votos a 0. Requerimento de audiência pública 15/2014, requerimento número 105, item 9 da pauta publicada. Proponente, deputado Altemir Tortelli. Registro também a presença do deputado Marcelo Moraes. Assunto: ouvir e proporcionar debate com a população consumidora de energia elétrica do Estado no que diz respeito ao objeto dessa CPI, buscar esclarecimentos, apurar as causas e responsabilidades, bem como propor soluções para fatos como os frequentes e prolongados cortes do fornecimento de energia elétrica, a má prestação no atendimento das demandas dos consumidores, a morosidade na recuperação do fornecimento de energia e consequentes danos ocasionados aos consumidores, a apuração das responsabilidades nos danos causados aos consumidores e os indícios de descumprimento contratual na política de investimentos na infraestrutura necessária. Local: Sudeste Rio-Grandense, metade sul. Governo do Estado, convidados: Governo do Estado, Casa Civil, Secretaria Estadual da Infraestrutura e Logística, AS Sul, Secretaria de Desenvolvimento Rural, ANEEL, AGERGS, EMATER, FAMURS, UVERGS, cooperativas, OSERGS, FECOERS, Unicafes, PROCON, associações comerciais e industriais, câmaras de dirigentes lojistas, prefeitos, vereadores, Secretaria Municipal de Agricultura, FETRAF, FETAG, movimentos sociais, sindicatos, trabalhadores rurais. Algum deputado deseja encaminhar? Farsul. Deputado Altemir Tortelli. O senhor não leu Farsul. Farsul. E Farsul, desculpa o erro do presidente. Só queria destacar que a proposta original era que fosse em Canguçu. A partir dos outros pedidos, eu acho que podemos fazer um acordo verbal que fosse em Pelotas, é a cidade principal desta região, e acho que contemplaria todos os outros pleitos. Então, incluído o pedido do deputado... Na reunião passada também nós listamos outras entidades que não foram incorporadas, CAPA, UNAIC, outras ONGs da região. Já tinha sido incorporada, inclusive, na primeira reunião. Então, peço para a assessoria buscar uma ONG, uma união de... essas sugestões da última reunião e incluírem nos convites para as audiências públicas dessas entidades. Algum deputado mais deseja encaminhar? Não havendo mais inscritos, em votação. Deputado Altemir Tortelli, como vota? Favorável. Deputado João Fischer? Favorável. Deputado Catarina Palladini? Favorável. Deputado Giovanni Feltz? Favorável. Deputado Alexandre Postal? Favorável. Deputado Hernani Polo? Favorável. O Marcelo não é suplente. Né? E esse presidente vota de maneira favorável. O deputado Marcelo não vota, pois não é suplente, mas é muito bem-vindo na comissão. E fica pré-estipulado e definido que Pelotas é a cidade que nós faremos essa audiência pública. Aprovado por 7 votos a 0. Onde está o PTB aqui que não está na lista? Tá. Senhor presidente. Fichinha, à disposição, meu vice-presidente. A palavra é sua. Quantas audiências públicas fora da capital nós já temos
até esse momento? Nós temos um acordo na primeira reunião que nós faríamos 7 audiências públicas, porque foram protocolados muitos requerimentos e não daríamos conta de fazer todas. Então, os deputados, naquele momento, fizeram um acordo durante o andamento da reunião que nós tirássemos daquele dia da ordem do dia os pedidos de audiência públicas, dividíssemos em 7 regiões do Estado e que aprovássemos aqui para fazer essas audiências públicas, claro, não nas segundas-feiras, mas sim nas sextas-feiras. Eu só quero alertar os colegas deputados que certamente nessas audiências públicas terá um quórum muito baixíssimo. Muito poucos deputados irão participar, porque quando é muito longe da capital, cada um tem a sua. Se nós em segunda temos audiência normal e mais uma audiência pública fora, nós vamos comprometer o trabalho daquela audiência pública que será realizada fora da Assembleia. Pode correr esse risco e aí nós pediremos a sensibilidade dos deputados estarem presentes, quando possível, nas audiências públicas. Mas, evidentemente, que algum deputado da comissão terá que estar lá, o presidente ou outro deputado, para tocar a audiência pública e dar continuidade a ela. Requerimento de audiência pública 17/2014, requerimento número 107... desculpa. Requerimento de audiência pública 16/2014, requerimento número 106, item 10 da pauta publicada. Proponente, deputado Temir Tortelli. Assunto: ouvir e proporcionar debate com a população consumidor de energia do Estado no que diz respeito ao objeto dessa CPI, buscar esclarecimentos, apurar causas e responsabilidades, bem como propor soluções para fatos como os consequentes e frequentes prolongados cortes no fornecimento de energia elétrica, a má prestação no atendimento das demandas dos consumidores, a morosidade na recuperação do fornecimento de energia e consequentes danos ocasionados aos consumidores. A apuração das responsabilidades nos danos causados aos consumidores e os indícios de descumprimento contratual na política de investimentos na infraestrutura necessária. Quero registrar também a presença da deputada Zilá Breitenbach. Local: Sudoeste Rio-Grandense, fronteira Oeste. Convidados: Governo do Estado, Casa Civil, Secretaria Estadual da Infraestrutura e Logística, Concessionária de Energia Elétrica, Secretaria de Desenvolvimento Rural, ANEL, AGERGS, Emater, FAMURS, UVERGS, Cooperativas, OSERGS, FECOERGS, Unicafes, PROCON, Associações Comerciais e Industriais, Câmaras de Dirigentes Lojistas, Prefeitos, Vereadores, Secretarias Municipais de Agricultura, FETRAF, FETAG, Movimentos Sociais, Sindicatos e Trabalhadores Rurais e FARSUL. Algum deputado deseja encaminhar requerimento? Deputado Temir Tortelli. Eu vou registrar também verbalmente, que pode também fazer parte do acordo. Nós tínhamos algumas sugestões de cidades, mas teve o pleito do deputado Frederico, que levantou como importante ser Alegrete, que contemplasse toda essa grande região. Se não houver objeção... Nós recebemos agora na pauta, na abertura dela, pedidos da Câmara Municipal de Rosário do Sul, assim como outros municípios que naquela região gostariam de ceder o seu espaço para a audiência pública. Mas fica a decisão desse colegiado aqui encaminhar a cidade e nós elegermos a cidade e aprovarmos. Então, qual é a sugestão? Eu manteria a proposta de ser Alegrete para partir do pedido do deputado. Proposta do município de Alegrete, com o deputado de maneira contrária. Todos favoráveis. Não havendo mais inscritos, em votação. Como vota o deputado Hernani Polo? Favorável. Deputado Alexandre Postal? Favorável. Deputado Giovanni Feltz? Favorável, Alegrete. Deputado Catarina Palladini? Favorável. Esse presidente vota favorável também. Deputado João Fischer? Favorável. Deputado Tortelli? Favorável. Aprovados por 7 votos a 0, o requerimento de audiência pública. Requerimento de audiência pública 17/2014, requerimento número 107/2014, item 11 da pauta publicada. Proponente, deputado Temir Tortelli, ouvir e proporcionar o debate com a população consumidora de energia do Estado no que diz respeito ao objeto dessa CPI, buscar esclarecimentos, apurar as causas e responsabilidades, bem como propor soluções para fatos como os frequentes e prolongados cortes no fornecimento de energia elétrica, a má prestação no atendimento das demandas dos consumidores, a morosidade na recuperação do fornecimento de energia e consequentes danos ocasionados aos consumidores, a apuração das responsabilidades nos danos causados aos consumidores e os indícios de descumprimento contratual na política de investimentos da infraestrutura necessária. Local: município de Passo Fundo. Convidados: Governo do Estado, Casa Civil, Secretaria Estadual da Infraestrutura e Logística, EGE, Secretaria de Desenvolvimento Rural, ANEL, AGERGS, Emater, FAMURS, UVERGS, Cooperativas, OSERGS, FECOERGS, Unicafes, PROCON, Associações Comerciais e Industriais, Câmaras de Dirigentes Lojistas, Prefeitos, Vereadores, Secretarias Municipais de Agricultura, FETAG, FETRAF, Movimentos Sociais, Sindicatos, Trabalhadores Rurais
e Farsul. Algum deputado deseja caminhar? Não havendo inscritos. Em votação. Como vota o deputado Hernani Polo? Favorável. Deputado Alexandre Postal? Favorável. Deputado Giovanni Feltz? Favorável. Deputado Catarina Palladini? Favorável, presidente. Deputado João Fischer? Favorável. Deputado Tortelli? Favorável. O presidente vota favorável, aprovado por 7 votos a 0. Assim que nós acabarmos os requerimentos, nós entraremos para os convidados que já estão aguardando. Agradeço a presença de todos eles. Espero mais alguns minutos de paciência que nós, finalizarmos a pauta, nós já começaremos as nossas oitivas. Requerimento de audiência pública 18/2014, número 108/2014. Deputado Tortelli, proponente. Ouvir e proporcionar debate com a população consumidora de energia do Estado no que diz respeito ao objeto da CPI, buscar esclarecimentos, apurar as causas e responsabilidades, bem como propor soluções para fatos como os frequentes e prolongados cortes no fornecimento de energia elétrica, a má prestação no atendimento das demandas dos consumidores, a morosidade na recuperação do fornecimento de energia e consequentes danos ocasionados aos consumidores, a apuração das responsabilidades nos danos causados aos consumidores e os indícios de cumprimento contratual na política de investimentos na infraestrutura necessária. Local Cachoeira do Sul. Convidados: Governo do Estado, Casa Civil, Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, ESUL, Secretaria de Desenvolvimento Rural, ANEL, AGERGS, Emater, FAMURS, UVERGS, Cooperativas, OSERGS, FECOERGS, Unicafes, PROCON, Associações Comerciais e Industriais, Câmaras de Dirigentes Lojistas, Prefeitos, Vereadores, Secretarias Municipais de Agricultura, FETRAF, FETAG, Movimentos Sociais, Sindicatos Trabalhadores Rurais e FARSUL. Algum deputado deseja caminhar? Com certeza. A senhora está com a palavra segurada, deputada Zilá Breitenbach. Eu estava vendo que tem muitas audiências que são coincidentes com os outros pedidos. Então, se o deputado proponente, nesse primeiro bloco, concordasse em colocar já os outros deputados que solicitaram no mesmo local, ficaria uma audiência com mais proponentes e não precisaria... É uma sugestão. Há um pré-acordo, deputada, de que o deputado Tortelli encaminhou no primeiro momento, mas que todos os deputados que participaram da última reunião... eu não participei. Nós retirássemos o pedido naquele momento da pauta e foi retirada, e incluído hoje para fazer uma composição das regiões, ou seja, todos os pedidos já estão contemplados nessa composição que os deputados já fizeram. E está registrado na pauta os pedidos dos outros deputados, e o requerimento, quando for lido e tiver a mesma cidade, ele acabará por ser prejudicado porque há já esse requerimento aprovado na pauta. Ou seja, a informação que estará na pauta que o deputado pediu foi aprovado por outro, mas ele também incluiu o seu pedido e foi aprovado pelo mesmo tema. Obrigado. Que explicação. Em votação. Hernani Polo, como vota? Favorável. Deputado Alexandre Postal. Favorável. Giovanni Feltz. Favorável. Deputado Catarina Palladini. Favorável. Deputado João Fischer. Favorável. Deputado Tortelli. Deputado Lucas Redecker vota favorável. 7 votos a 0 aprovado. Requerimento de audiência pública 2019/2014, número 109/2014, item 13 da pauta publicada. Proponente, deputado Temir Tortelli. Ouvir e proporcionar o debate com a população consumidora de energia do Estado no que diz respeito ao objeto da CPI, buscar esclarecimentos, apurar as causas e responsabilidades, bem como propor soluções para fatos como os consequentes prolongados cortes de fornecimento de energia elétrica, a má prestação no atendimento das demandas dos consumidores, a morosidade na recuperação de fornecimento de energia elétrica e consequentes danos ocasionados aos consumidores, a apuração das responsabilidades nos danos causados aos consumidores e os indícios de descumprimento contratual na política de investimentos na infraestrutura necessária. Local, cidade de Porto Alegre. Convidados: Governo do Estado, Casa Civil, Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, CE, Secretaria de Desenvolvimento Rural, ANEL, AGERGS, Emater, FAMURS, UVERS, Cooperativas, OSERGS, FECOERGS, Unicaf, PROCON, Associações Comerciais e Industriais, Câmara, Movimentos Sociais, Câmara de Dirigentes Lojistas, Prefeitos, Vereadores, Secretarias Municipais de Agricultura, FETRAF, FETAG, Sindicatos Trabalhadores Rurais, FARSUL, Movimentos Sociais. Algum deputado deseja caminhar? Não havendo inscritos, como vota o deputado Temir Tortelli? Deputado João Fischer. Como vota o deputado João Fischer? Favorável. O presidente vota favorável. Como vota o relator Catarina Palladini? Favorável, presidente. Deputado Giovanni Feltz, como vota? Como vota o deputado Alexandre Postal? Favorável. Deputado Hernani Polo? Favorável. Aprovado por 7 votos a 0. Requerimento de audiência pública 20/2014. Deputado Temir Tortelli, proponente. Ouvir e proporcionar o debate com a população consumidora de energia do Estado no que diz respeito ao objeto da CPI, buscar esclarecimentos, apurar as causas e responsabilidades, bem como propor soluções para fatos como os frequentes e prolongados cortes de fornecimento de energia elétrica,
a má prestação no atendimento das demandas dos consumidores, a morosidade na recuperação do fornecimento de energia e consequentes danos ocasionados aos consumidores, a apuração das responsabilidades nos danos causados aos consumidores e os indícios de descumprimento contratual na política de investimentos na infraestrutura necessária. Local, Santa Rosa. Convidados, Governo do Estado, Casa Civil, Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, CE, Secretaria de Desenvolvimento Rural, ANEL, AGERGS, Emater, FAMURS, UVERGS, Cooperativas OSERGS, FECOERS, Unicafes, PROCON, associações comerciais industriais, câmaras de dirigentes lojistas, prefeituras, câmaras de vereadores, secretarias municipais de agricultura, FETRA, FETAG, movimentos sociais, sindicatos, trabalhadores rurais e Farsul. Algum deputado deseja caminhar? Não havendo inscritos em votação, como vota o deputado Hernani Polo? Favorável. Deputado Alexandre Postal? Favorável. Deputado Giovanni Feltz? Favorável. Relator Catarina Palladini? Favorável. Deputado João Fischer, nosso vice-presidente? Favorável. Altemir Tortelli? Ex-presidente, vota favorável, aprovado por 7 votos a 0. Voltaremos ao item 1 da pauta, dando continuidade, agora que acabamos com a inversão. Não faz assim, né? Requerimento 82/2014. Proponente, deputado Pozobon, requer convidar o presidente da Federarroz, Federação das Associações dos Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Henrique Osório Dornelles, a respeito dos sucessíveis faltas de energia na zona rural do Rio Grande do Sul. Algum deputado deseja caminhar? Não havendo inscritos, em votação. Como vota o deputado Tortelli? Favorável. Deputado Fichinha? Favorável. Deputado Catarina Palladini? Favorável, presidente. Deputado Giovanni Feltz? Favorável. Deputado Postal? Favorável. Deputado Hernani Polo? Favorável. Ex-presidente vota favorável, aprovado por 7 votos a 0 o requerimento. Requerimento número 2. Qual que está prejudicado? Isso aqui? Farsul. O requerimento 83/2014 está prejudicado pelo requerimento já aprovado 14/2014, que trata-se do mesmo item. Requerimento 84/2014, item 17 da pauta publicada. Proponente deputado Federico Antunes, requer convidar o senhor Márcio Pereira Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, para prestar informações que ensejaram a constituição dessa comissão parlamentar de inquérito, especificamente quanto aos procedimentos de fornecimento e ou utilização de gás no âmbito do empreendimento da usina termoelétrica da AS de Uruguaiana. Algum deputado deseja caminhar? Não havendo inscritos, em votação. Como vota o deputado Hernani Polo? Favorável. Deputado Altemir Tortelli? Favorável. Deputado Alexandre Postal? Favorável. Deputado João Fischer? Favorável. Deputado Giovanni Feltz? O presidente vota favorável. Como é que vota o deputado Catarina Palladini? Favorável. Aprovado por 7 votos a 0. Requerimento 85/2014. Proponente deputado Federico Antunes. Requer convidar o diretor-presidente do Grupo AS Sul para prestar informações que ensejaram a constituição desta comissão parlamentar de inquérito, especificamente quanto aos procedimentos de fornecimento e utilização de gás no âmbito do empreendimento da usina termoelétrica da AS Sul de Uruguaiana. Algum deputado deseja caminhar? Não havendo inscritos, em votação. Como vota o deputado Tortelli? Favorável. Como vota o deputado João Fischer? Favorável. Como vota o deputado Catarina Palladini? Favorável, presidente. Deputado Giovanni Feltz? Deputado Alexandre Postal, como vota? Favorável. Deputado Hernani Polo? Favorável. Vice-presidente vota favorável, aprovado por 7 votos a 0. Requerimento 86/2014, proponente deputado Federico Antunes, requer convidar o senhor Roberto da Silva Tejadas, diretor-presidente da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, para prestar informações que ensejaram a constituição desta comissão parlamentar de inquérito, especificamente quanto aos procedimentos de fornecimento e ou utilização de gás no âmbito do empreendimento da usina da AS Sul de Uruguaiana. Algum deputado deseja caminhar? Não havendo inscritos, como vota o deputado Hernani Polo? Favorável. Deputado Alexandre Postal? Favorável. Deputado Giovanni Feltz? Favorável. Deputado Catarina Palladini? Favorável. Deputado Fichinha? Favorável. Deputado Altemir Tortelli? O presidente vota favorável, aprovado por 7 votos a 0. Requerimento 87/2014, proponente deputado Federico Antunes, requer convidar o diretor de engenharia da Eletrosul Centrais Elétricas S.A., senhor Ronaldo dos Santos Custódio, para prestar informações que ensejaram a constituição dessa comissão parlamentar de inquérito, especificamente quanto aos investimentos e atual situação das linhas de transmissão de energia no nosso Estado. Algum deputado deseja caminhar? Não tem requerimento igual a esse? Não. Posterior? Mais à frente, sim. Mais à frente, sim. Como eles entraram em ordem diferenciada? Na ordem cronológica, deputado Tortelli.
Algum deputado deseja caminhar? Não havendo inscritos, em votação, como vota o deputado Tortelli? Deputado João Fischer? Favorável. O presidente vota favorável. Como vota o deputado Catarina Palladini? Favorável, presidente. Deputado Giovanni Feltz? Deputado Alexandre Postal? Favorável. Deputado Hernani Polo? Favorável. Aprovado por 7 votos a 0. Requerimento. Requerimento de audiência pública 7/2014. Proponente, deputada Zilá Breitenbach. Promover o debate sobre os problemas relacionados com energia elétrica nessa cidade e região, no que diz respeito ao objeto da CPI. Local Ijuí. Convidados: Governo do Estado, Casa Civil, Secretaria Estadual da Infraestrutura e Logística, DEMEI, Departamento Municipal de Energia Elétrica de Ijuí, Seriluz, Secretaria de Associações, Secretaria de Desenvolvimento Rural, ANEL, AGERGS, Emater, FAMURS, UVERS, Cooperativas, PROCON, Associações Comerciais e Industriais, Câmaras de Dirigentes Lojistas, Prefeitos, Vereadores, Secretarias Municipais de Agricultura, FETRA, FETAG, Movimentos Sociais, Sindicatos e Trabalhadores Rurais daquela região. Eu gostaria de salientar aos deputados que o acordo que essa CPI e esse pleno fez na primeira reunião, que nós faríamos 7 audiências públicas. E nós já aprovamos as 7 audiências públicas. Os pedidos de audiências públicas que virão a seguir, nós não temos como tirar da pauta, porque eles foram protocolados por deputados e têm que estar na pauta. Para seguir o acordo, os deputados teriam que votar contra os requerimentos de audiência pública ou o proponente retirar. Porém, como a deputada Zilá Breitenbach não está presente... Não, vamos incluir junto. Vamos incluir. Presidente. Presidente. A sugestão da assessoria é que a gente peça a inversão de pauta, toque para o final, aprove os outros requerimentos e aí, no final, presidente, nós ou votamos contrário ou, daqui a pouco... presidente, deputado. acho que tem que haver a compreensão dos deputados. Isso é uma reunião regional. E aí, dentro da região que foi sugerido, acredito que ali teria que se acertar os deputados que pediram esse requerimento. Deputado Hernani Polo. Presidente, deputado Lucas e colegas deputados, acho que o que poderia ser encaminhado aí como uma proposta, uma sugestão, na CPI da telefonia, inclusive, também surgiu essa mesma situação, né, e nós definimos algumas audiências públicas regionalizadas e solicitamos e colocamos aos deputados proponentes e eles fizeram a retirada dos requerimentos para não ter a necessidade de reprovar os requerimentos. Então, talvez se possa ser construído dessa forma também, como sugestão. Obrigado. Deputado Pozzolon. Obrigado, deputado Hernani. Presidente, deputado Lucas, deputado Feltz, Catarina, Fichinha, Tortelli, Hernani, Postal. O que é importante salientar que esta CPI foi assinada pela totalidade dos deputados. Primeiro ponto. Segundo ponto, o acordo pactuado das audiências públicas foi com os membros da CPI e não com os 55 deputados. O que eu sugiro que todos os requerimentos que vierem para cá sejam aprovados e depois você faça uma grande construção de delimitar as audiências públicas de maneira regionalizada. Quando presidia a CPI do arroz, houve uma série de questionamentos. Todo mundo queria várias audiências públicas. E logo no início, deputado Postal, Vossa Excelência era o presidente, nos deu apoio integral. Lá em Restinga Seca, conseguimos instalar o nosso parlamento lá. Só que nós ficamos, deputado Giovanni Feltz, em função de audiência pública, audiência pública, audiência pública, e acabamos não conseguindo fazer o nosso trabalho. Agora, no momento que nós pegamos a assinatura, deputado Hernani, dos 55 deputados, e nós aqui, sem pelo menos conversar com as bancadas, com todos, vamos reprovar ou vamos deixar de votar um requerimento, eu só estou fazendo, eu não fiz nenhum... Presidente Lucas. Deputado, só uma parte, deputado. É que os colegas 55 têm direito de fazer, de pedir o requerimento, mas os 55 não participaram das reuniões da comissão. Então, o que vale é o colegiado que está na comissão. Por exemplo, eu sou suplente, eu não participei dessa reunião. Acho que acordo é acordo nessa casa, se cumpre acordos. Então, eu acho que dá para levar aos colegas e ver. Em caso extremo, se faz. Agora, se começar... E mais um detalhe, né? Já estamos com dificuldade, por exemplo, eu não era para estar aqui hoje. Me pediram e eu vim aqui para cumprir aqui o meu dever. Mas é período eleitoral, vão ter dificuldade, muitos vão pedir e depois não vão na audiência. Eu só quero levantar isso. Deputado Postal, Vossa Excelência complementou aquilo que eu falei. Não há a menor dúvida que quem decide é o colegiado.
Agora, nós também negar o direito de algum deputado fazer o seu pedido, o que eu estou propondo é que, dentro daquelas diretrizes da 7, se encaixe o requerimento. Eu, por exemplo, o deputado Lucas me disse, pois bom, a minha ideia é não fazer audiência pública, eu quero fazer o trabalho aqui. Foi o que ele me falou, presidente da CPI. Eu não fiz nenhum requerimento. Poderia ter pedido lá para a minha Santa Maria, lá para a minha quarta colônia, podia pedir lá para a quarta colônia, que a região maior produtora de arroz, uma das maiores produtoras de arroz, está com gravíssimo problema de energia. Não fiz em absoluto respeito à posição do presidente. Portanto, ou se discute tudo, ou se realmente se delimita o trabalho, só se pequeno. E, para finalizar, presidente, agradecer a aprovação do nosso requerimento na Federal Arroz, que foi o Henrique Dornelles, presidente da Federal Arroz, que em janeiro, mais precisamente no dia 4 de janeiro, lá em Alegrete, pediu que nós fizéssemos esse debate e a Federal Arroz fosse convidada. Deputado Altemir Tortelli, a palavra está à sua disposição. Só quero justamente ponderar, deputado Pozobão, que o que nós debatemos, e foi um debate bastante qualificado na primeira sessão dessa CPI, de nós construirmos um acordo que pudesse contemplar aquilo que, inclusive, inicialmente, de fato, o presidente tinha uma compreensão de que não se fizessem audiências públicas. Eu fiz uma ponderação, fiz até uma conversa pessoal com ele, da importância de nós termos algumas, pelo menos. Eu encaminhei alguns requerimentos. Naquele dia, na conversação, nós construímos um entendimento que eu pudesse contemplar alguns pedidos pontuais de outros deputados. Justamente a deputada Zilá está sendo contemplada por 2. Ela tinha um pleito para Cachoeira do Sul, está contemplada no desenho das macro-regiões. E o outro é Santa Rosa, que também estaria contemplado. Só que ela tem mais 4 pedidos na mesma região da Grande Missões. Então fica praticamente impraticável fazer mais 4. Pedir para retirar. Deputado Giovanni Feltz. Deputado Giovanni Feltz. Bom, eu participei do processo bastante acirrado da primeira reunião da CPI, da constituição da presidência, vice e relatoria. E também esses acordos que foram formatados naquela oportunidade. Eu não gostaria de ver alterado aquilo que havia sido estabelecido então. E acho que não vai ser. É legítimo que cada parlamentar entre com requerimento. É legítimo também que alguns parlamentares tenham maior sensibilidade, como é o caso do deputado Pozobon e o meu próprio, de não fazer nenhum requerimento de audiência pública. Vai dar o discernimento em relação ao assunto e a sua compreensão de cada um. Agora, também não é menos verdadeiro que a CPI, se for fazer todas as audiências públicas, acabou a CPI, ela perde sua razão, acabou. Ela vai muito mais dar reflexos e vazão aos meus interesses numa CPI em Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo, Dois Irmãos. O Giovanni está preocupado com os problemas da energia, vira aquela discurseira danada e não acontece nada. Não é isso que eu quero e não é isso que nós queremos, não é verdade? E nem isso que instrumentalizou quase a totalidade dos deputados dessa casa quando assinaram a CPI. Não é isso. Então, sem querer descaracterizar a iniciativa da deputada Zilá Breitenbach, meritória, quem sabe nós deixássemos isso para a próxima terça-feira, por um acordo unânime, para daí conversarmos com ela da possibilidade bastante razoável de compreensão de ela retirar os pedidos, até para que nós não tenhamos o constrangimento ou constrangê-la votando contrariamente, ou então retirarmos o quórum hoje, que não seria o mais adequado. Fica essa a minha sugestão. Então, a sugestão do deputado Giovanni Feltz, nós encaminharemos o adiamento, deputado Giovanni, de todos os requerimentos de audiência pública que nós temos na pauta ainda, para a próxima semana, caso tenhamos um acordo unânime aqui dos deputados. E nesta semana, no decorrer da semana, nós conversaremos com os proponentes para que eles possam, pelo exemplo que deixou aqui o deputado Hernani da CPI da telefonia, retirar, porque nós já contemplamos as 7 regiões. Deputado João Fischer. Eu entendo agora que os colegas deputados se deram conta que se nós vamos transformar a CPI em audiência pública, nós vamos perder o foco. Nós vamos ter todo mundo reclamando, todo mundo levantando. Mas aqui o deputado Altemir Tortelli fez algumas
algumas reuniões importantíssimas que também vão daí já simplificar o trabalho, porque nós vamos já ter ouvido algumas entidades que depois nós não precisamos repetir. Nós temos outros requerimentos que já foram aprovados e, através dos seus requerimentos, nós certamente vamos ter algumas entidades dizendo, olha, já fui ouvido pela entidade mãe, já me sinto representado, já mandei todas as minhas demandas, todos os meus problemas, fomos até lá. Então, nós vamos conseguir trabalhar com mais objetividade. Agora, a audiência pública no interior, nós podemos estar criando um grande problema de onde pode sair o parlamento com uma impressão, ou a comunidade com a impressão errada do parlamento, do trabalho do parlamento. Nós temos que nos organizar para ir o máximo de deputados aí. Deputado Catarina Palladini, inscrito. Não, rapidamente, presidente. Com relação à deputada Zilá, o senhor, quando deu a explicação e estava tensionando aqui a questão do requerimento de audiência pública em Santa Rosa, na explicação que o senhor deu, dizendo que eram 7 audiências de caráter regional, ela se sentiu contemplada. Então, eu acho que foi muito feliz o posicionamento do deputado Feltz. Eu acho que não há nenhum empecilho que a gente possa tocar. Então, só contribuir aqui para o debate e dizer que ela já tem esse entendimento. Então, tá. Um acordo de retirada, de adiamento das audiências públicas para a próxima reunião. Okay. Requerimento 94/2014, proponente deputado Ademir Tortelli. Requer a realização de oitiva pessoal do representante legal da Eletrosul perante a essa comissão parlamentar de inquérito. Algum deputado deseja caminhar o requerimento? Não havendo mais inscritos, em votação. Como vota o deputado Hernani Polo? Favorável. Como vota o deputado Alexandre Postal? Favorável. Deputado Giovanni Feltz? Favorável. Deputado Catarina Palladini? Favorável, presidente. Deputado Ademir Tortelli? Favorável. Deputado João Fischer? Favorável. Este deputado vota favorável, aprovado por 7 votos a 0. Requerimento 95/2014, proponente deputado Ademir Tortelli. Requer a realização de oitiva pessoal do representante legal pelo gerenciamento da conta do desenvolvimento energético gerida e mantida pela Eletrobras e pelo Ministério de Minas e Energia perante a CPI. Algum deputado deseja caminhar? Não havendo inscritos. Como vota o deputado Hernani Polo? Favorável. Deputado Postal?